Nós temos um novo tópico para conversar a respeito de entrada e saída, mas antes de entrar especificamente no assunto, nós temos que revisar alguns tópicos que foram vistos anteriormente. Você precisa lembrar de preferência da ideia de PIO, a ideia de pólen, que foi conversado em outro momento. E é bom que você recorde os dois tipos de entrada e saída que nós conversamos. Existe entrada e saída síncrona e entrada e saída assíncrona. Vamos considerar um exemplo para tornar mais claro o que a gente vai conversar. A gente pode estar usando a função fgets para fazer leitura de um arquivo. Imagine, por exemplo, que a gente está copiando um arquivo de um lugar para outro. Então eu vou ter uma série de leituras a partir de um arquivo número 1. Vamos simplificar a representação assim. E nós vamos escrever, eu estou lendo strings, então eu vou escrever essas strings em um arquivo, tem alguns parâmetros aqui. Imaginar em um arquivo número 2. Né? E isso dentro de um laço. A gente deve recordar de conversas anteriores que o uso dessas funções aqui vai causar uma certa lentidão, vai causar, na verdade, alguns atrasos do ponto de vista da CPU. Por quê? Porque o disco rígido, ou mesmo um periférico como SSD, ou uma memória flash, né, um pendrive que você espetou na máquina, todos esses casos aí, a gente tem que aguardar o funcionamento do periférico para atender essa chamada de função de leitura e para atender essa chamada de função de escrita. Imagine uma outra situação aqui do dia a dia. Então vamos fazer algo mais ou menos assim. Você tem lá um prédio muito alto. A pessoa mora no andar lá em cima e está esperando a chegada de alguém ou uma encomenda aqui embaixo. Então, o que seria normal? Né? Seria normal, talvez, essa pessoa descer até o último andar, ver se chegou isso que ela está aguardando. Ainda não, volta novamente lá para cima, aguarda mais 5 minutos. Vamos verificar de novo se chegou a encomenda, desce de novo. Não, é evidente que não, né? Não é assim que se faz. Você fica tranquilamente na tua casa, lá no teu apartamento aqui no caso, aguardando, lendo um livro, por exemplo. Quando chegar esse objeto que está sendo esperado, nós vamos ser comunicados a respeito disso através do interfone. Então, a gente está, de certa forma, invertendo o funcionamento aqui. Vamos dar nome aos bois. Se você entendeu a comparação, você deve ter percebido que aqui embaixo nós estamos falando a respeito de um periférico, algum dispositivo que faz entrada e saída. E aqui em cima nós temos a CPU que executa os programas e que poderia executar essa ação de descer, verificar se algo chegou e voltar. Descer, verificar se algo chegou e voltar e assim por diante. Não é? Então, nós estamos nos referindo a um formato... É uma possibilidade de entrada e saída, sim, é. De vez em quando é uma possibilidade interessante. Dependendo da situação, algum equipamento crítico, algum equipamento industrial, nós temos que fazer essas leituras constantes. Imagine que eu estou lendo talvez aí um termômetro industrial e eu não possa perder nenhuma leitura. Não sei, estou supondo alguma coisa aí. Agora, em aplicações mais comuns de computação, se a gente tentar adotar essa ideia de ir até o periférico e voltar, por exemplo, nesse caso aqui do gets e puts, vai ser uma coisa meio ruim. A gente quer algo diferente. Então, eu vou repetir. O que a gente quer fazer? Deixar a CPU executando tranquila, um programa qualquer. E quando o periférico tiver alguma informação, ele avisa a CPU.
Então, nós estamos falando aqui de entrada e saída síncrona. Vocês devem recordar do DMA também. O DMA também era uma solução para tratar isso. Mais ou menos a ideia era desvincular a CPU dessa necessidade de ficar verificando o que está acontecendo com os periféricos. Nós colocávamos um componente intermediando isso aqui, que era o controlador de DMA. Mas ainda falta uma coisa, mesmo com o controlador de DMA, falta uma maneira de avisar a CPU de que algo chegou. E é isso que a gente vai tentar resolver agora. Eu vou enfatizar essa ideia, vamos fazer um diagrama novo aqui e recordar essa ideia do DMA. Então, nós tínhamos algo aproximadamente assim, um controlador de DMA aqui no meio. Se a gente for verificar os circuitos de verdade lá do computador, a coisa é um pouquinho mais complicada do que isso. Aí uma palavra-chave para você ler e estudar a respeito seria chipset. Mas não vamos tão longe, vamos apenas considerar essa ideia aqui. Que a gente tem um controlador de DMA, o chipset na verdade seria um conjunto de circuitos aqui, intermediando, né, grosso modo, intermediando todas as comunicações entre esses elementos, CPU, RAM, keyboard, HD, etc, etc. O DMA funcionava assim, a CPU emite um comando para o DMA e a partir desse momento ele fica responsável por fazer as transferências. Por exemplo, uma leitura ou uma escrita de disco rígido a partir da memória. Ele funciona bidirecionalmente, você pode fazer escrita, pode fazer leitura. E enquanto isso, enquanto o DMA está trabalhando, a CPU está livre, foi isso que a gente conversou, para executar quaisquer outras instruções. Por exemplo, quero fazer uma somatória, algo assim. A CPU fica livre para calcular enquanto a transferência está acontecendo. Ótimo até aí, mas permanece um problema. Se dentro do nosso código eu tiver feito uma leitura de arquivo, em algum momento eu preciso ser informado de que essa leitura de arquivo terminou, que o DMA já terminou o trabalho dele. Como que a gente vai resolver isso? Lembra a história do interfone que nós acabamos de comentar? Nós precisamos de uma maneira de criar sinais dos periféricos para a CPU. Uma espécie de interfone chamando a atenção da CPU porque alguma coisa aconteceu, algum periférico está precisando de atenção. Nós vamos resolver isso da seguinte maneira. Primeiro, deixa eu colocar alguns periféricos aqui. Vamos supor que nós tenhamos aí um mouse. Poderia ser uma placa de rede também, conectada lá no computador. E talvez o disco rígido que nós estávamos conversando agora há pouco. Aqui nós temos a CPU. Eventualmente essa CPU está executando um programa, usando tudo aquilo que nós já estudamos. O registrador IP aponta para a memória, uma instrução é trazida para a CPU, ela executa, etc, etc. E enquanto um programa está sendo executado, vamos dar um exemplo. Você está usando um celular aí, um Android, algo assim, e enquanto você está usando um aplicativo, aparece uma notificação na tela. Perceba que se você estava usando um aplicativo, por exemplo, um jogo, a CPU estava executando esse jogo, executando as instruções do jogo e, inesperadamente, surgiu uma notificação de uma mensagem. Esse inesperado implica que chegou um pacote de rede enquanto você estava jogando. E, de alguma maneira, a CPU vai ter que parar de dar atenção para o jogo para dar atenção para a placa de rede de onde veio esse pacote, de onde veio essa notificação. De maneira similar, se você estiver usando um computador, seja ele um laptop ou um desktop,
você pode ter algo acontecendo na tela, por exemplo, um vídeo que está sendo reproduzido, um outro programa que está em execução, e novamente, de maneira, digamos assim, inesperada, surge um clique de mouse e isso leva a CPU a fazer uma outra tarefa, chavear de processo, por exemplo. Então, a gente está vendo nesses exemplos sintomas de algo assim. O periférico está mandando uma mensagem para a CPU e quando a CPU recebe essa mensagem, na verdade não é bem uma mensagem, é um sinal elétrico. Quando a CPU recebe essa mensagem, ela vai dar atenção para esse periférico e ver o que ele está precisando. Podemos imaginar que aqui vai ter uma entrada, algo parecido lá com o circuito de interfone. Esse circuito de controle vai estar conectado a todos esses periféricos aqui. E quando algum deles faz uma solicitação, isso é enviado para a CPU. A CPU para o que está fazendo e vai atender o periférico. Nós denominamos isso aqui de interrupção. E essa caixa preta que eu coloquei aqui seria um controlador de interrupção. Seria um conjuntinho de circuitos ali que se ocupa, por exemplo, do fato de dois periféricos solicitarem atenção simultaneamente. A gente pode ter uma ordem de prioridade para atender isso aqui. Nós podemos fazer uma outra coisa também, que é eventualmente desligar essa entrada, de maneira que a CPU não seja perturbada. Mas detalhes a respeito disso eu deixo para vocês procurarem na literatura. Para nós o que interessa no momento é saber que eu tenho um conjunto de periféricos que pode pedir a atenção da CPU. Agora nós temos que resolver um outro problema nesse diagrama aqui, que é o seguinte. Cada um desses periféricos funciona de uma forma diferente. Por exemplo, digamos que tenha chego um pacote de rede. Esse pacote de rede é um conjunto de dados, vai ter um determinado tamanho, tem certos conteúdos lá dentro, como códigos de verificação de erro, código de endereçamento e outras coisas mais. E a CPU recebendo esse pacote de rede vai ter que dar um tratamento adequado para ele. Verificar, por exemplo, qual o destino desse pacote de rede, verificar se os dados estão em ordem, etc. Considere agora que ao invés da rede, nós tenhamos recebido um sinal, ou seja, recebido uma interrupção do mouse. É completamente diferente. Que tipo de informação o mouse envia para a CPU? Você pode ter pensado numa informação a respeito de qual botão foi pressionado ou não. E você pode ter pensado também nas coordenadas do mouse sobre a superfície onde ele está sendo utilizado, as coordenadas x, y. Resumo da história, para cada diferente periférico que nós temos aqui, nós vamos precisar de um tratamento diferente também. Primeira coisa que a gente precisa é identificar esses periféricos e a gente vai fazer isso usando o que é clássico em computação, que é números. Nós vamos atribuir para cada periférico um número diferente. Esse diagrama, vamos imaginar que o mouse seja 1, a placa de rede seja 2, o HD seja 3 e assim sucessivamente. Esses números aqui nós conhecemos por um nome, a gente costuma chamar de número IRQ. Isso é a sigla para Interruption Request. Então agora a mecânica vai ser a seguinte. Um periférico qualquer precisa de atenção da CPU. Ele envia um sinal para o controlador. Esse periférico também se identifica, digamos, por esse número de IRQ. E o controlador envia esse sinal para a CPU, tanto utilizando linhas de controle, no barramento de controle que nós já mencionamos, quanto eventualmente
talvez o barramento de endereço para explicar para a CPU, olha, é o periférico número 3 que está ativando uma interrupção e que precisa da sua atenção nesse momento. Vamos aqui para o próximo passo. Nós estamos neste ponto. Primeiro tem um conjunto de periféricos. Vamos colocar os mesmos que foram mencionados agora há pouco. Um mouse, uma placa de rede dentro do computador e um disco rígido. Cada um desses periféricos é identificado por um número de IRQ. No nosso exemplo, nós vamos usar esses números aqui, 1, 2 e 3. Esses periféricos ativam sinais de interrupção, que são recebidos pela CPU. Entre os periféricos e a CPU, nós temos todo o chipset do computador, que compreende todos os barramentos, circuito de DMA e mais agora também um controlador de interrupção. Para nós, o que interessa nesse instante de todo esse hardware é o fato de que, a partir do momento em que um periférico gere um sinal de interrupção, a CPU vai ser informada disso. Nós sabemos também que cada periférico trata dados de uma forma diferente e nós vamos precisar, então, nos adequar a isso. Como que a gente poderia fazer? Pense, no caso do mouse, nós queremos ler coordenadas XY e estado dos botões. No caso da placa de rede, nós precisamos receber um pacote de rede que tem um determinado formato e um conjunto de informações, diferente do mouse, evidente. No caso do disco rígido, a gente recebe um bloco de dados que está sendo lido dele, etc, etc. Seria natural pensar que para cada periférico nós podemos ter uma função diferente. Para tratar o mouse, que é o periférico número 1, eu poderia ter a função número 1. Para tratar a rede, que é o número 2, a função número 2. E assim por diante. Agora, quando a CPU receber um desses sinais e receber a identificação, o que ela tem que fazer é disparar a função respectiva. Como que nós podemos fazer isso? Uma primeira ideia que pode ter passado pela cabeça seria um if, né? Uma sequência de ifs, ou eventualmente também algo como um switch. Então, dado o número da IRQ, nós chamaríamos a função respectiva, etc, etc. Então, uma estrutura mais ou menos assim. Ok, funciona, mas não é exatamente a solução mais eficiente ou a solução mais inteligente para o problema. Não, na verdade é o contrário. A primeira coisa ruim que acontece aqui é que se você tiver 50 periféricos, você percebe imediatamente que o periférico 50 vai demorar mais para ser atendido do que os outros. Um switch não é nada mais do que uma cadeia de ifs disfarçada. Então você tem que rodar 49 ifs para chegar no número 50. Você tem que fazer 49 comparações para descobrir que a comparação 50 é verdadeira. Segunda coisa, se você recordar a nossa metáfora aí de um interfone de um edifício, você vai ver imediatamente que se eu já identifiquei qual é o objeto, qual é o elemento que está fazendo a chamada, qual é o periférico aqui no caso, eu deveria ter condições de associar isso imediatamente com a função. Bom, vamos deixar de mistério, vamos mostrar já como que a gente resolve isso. Então, esqueça essa estrutura aqui e, eventualmente, a hora que você estiver programando alguma coisa, já pense também em fazer o seguinte. Nós podemos ter um array, ou seja, um vetor de endereços, porque, afinal de contas, quando a gente faz uma chamada de função, e você lembra isso de conversas anteriores,
nós não temos mais nomes de função, isso não existe dentro da máquina, nós temos endereços. Ora, se você tem um conjunto de funções, você tem um conjunto de endereços. Então, guarde esses endereços em uma estrutura como um array ou vetor. E a partir de agora, ao invés de usar o switch, a chamada de função vai funcionar assim. Vamos dizer que isso aqui seja um array ou vetor chamado VF, ok? Vetor de funções. Cada elemento dele é um endereço. Então ficou muito fácil fazer a chamada de função agora, sem precisar de um comando if. Se essa sintaxe aqui parece estranha para você, então eu recomendo parar um pouco e procurar alguns livros de C e C++, bons livros, e tentar se informar a respeito disso aqui. Um autor interessante para estudar C++, vou colocar o nome dele aqui em cima, é o Strostrup. Ele é nada mais, nada menos do que a pessoa que projetou a linguagem. Existe um manual de referência comentado do Strostrup com um autor chamado Ellis. Não é um livro fácil de ler, mas é um livro muito completo a respeito. Mas enfim, o que nos interessa agora, estou destacando aqui, é que nós resolvemos o problema de chamada de função. Então, atenção aqui. Dado um periférico, qualquer periférico, esse periférico gera um sinal para a CPU. O periférico é identificado pelo número de RQ. Usando o número de RQ, nós vamos selecionar o endereço de uma função e fazer a chamada da função. É assim que é feito o tratamento de interrupção pela CPU. Vamos ver isso em mais detalhe agora. Vamos refazer o diagrama, passo a passo, desde o começo. Acompanhe e verifique se você lembra de tudo que a gente conversou. Nós começamos com um conjunto de periféricos aqui, vou fazer mais uma vez. Mouse, placa de rede, disco rígido. Só esses três, tá bom. Cada um desses periféricos tem um número de RQ, eu estou inventando números aqui. Não necessariamente esses são os números que você vai encontrar numa máquina de verdade. Pronto, está aí 1, 2 e 3. Nós temos um controlador de interrupção em algum canto lá dentro da tua máquina. Controlador de interrupção, que vai receber todos esses sinais e direcionar isso para a CPU. A partir do momento que a CPU recebe um sinal de interrupção, como esse sinal de interrupção é identificado, ela pode consultar um vetor que contém o endereço das funções que atendem esses periféricos. Esse vetor é chamado, não poderia ser outro nome, vetor de interrupção. Cada elemento desse vetor é um endereço, ou seja, um ponteiro. E cada ponteiro leva para uma função específica. É mais ou menos isso. Existem mais alguns detalhes aqui, inclusive em relação a como é implementada essa parte de software aqui, né? Mas de uma maneira geral nós podemos entender como está colocado aqui. Essas subrotinas, vamos continuar chamando assim, vamos continuar supondo que é só uma subrotina na ponta desse ponteiro aqui. A gente chama isso de tratador de interrupção. Uma outra ideia que pode surgir aqui para nós e que é bastante próxima disso
é a de acionador de dispositivo, ou seja, device driver. Para o nosso propósito aqui, para a nossa conversa dentro da disciplina, é suficiente considerar que quando acontecer uma interrupção, nós vamos ter que acionar o device driver do dispositivo. E existe um pouquinho de diferença entre tratador de interrupção e device driver, só que para os nossos propósitos aqui não é tão relevante. Esse diagrama aqui conta a história geral de uma interrupção, né? Falta mais um detalhe para nós colocarmos aqui. Relembre do exemplo anterior, que era assim: você está usando um celular, vamos admitir, alguém está no celular jogando e aparece uma notificação de rede. O que vai estar acontecendo na máquina nesse instante? Nós vamos ter a CPU executando esse jogo. Então, vamos colocar o jogo aqui. Tem um software carregado na memória e a CPU está dando atenção para esse software. Eventualmente acontece a chegada de uma interrupção, por exemplo, um pacote de rede. O nome do mecanismo todo, vamos destacar aqui mais uma vez, é mecanismo de interrupção, e lembra realmente a campainha na porta de casa, porque nós interrompemos o que estamos fazendo para dar atenção para a campainha. A CPU vai ser a mesma coisa, vai interromper a execução do jogo para acionar todo esse mecanismo aqui. Então verifica qual foi o número do periférico, faz a chamada para o código que faz o tratamento, mas veja, a um dado momento o tratamento termina. Se era um mouse, eu leio as coordenadas dele, pronto, acabou. Se era um pacote de rede, eu carrego esse pacote de rede a partir do periférico, pronto, fim. Quando a CPU terminou de fazer esse tratamento, o que ela poderia fazer, né? O que a gente espera da CPU? Se você está no seu telefone Android jogando e surgiu a notificação, perceba que o jogo não é paralisado por causa disso. Se você estiver assistindo um vídeo, o vídeo não é paralisado por causa disso. A notificação surge na tela e a execução continua. Num computador desktop vai ser similar. Enquanto você tem um software em execução, a CPU trata uma interrupção, mas esse software parece não ser paralisado. Na verdade, sim, ele foi paralisado, ele foi interrompido, só que essa interrupção é muito breve, suficientemente rápida para não atrapalhar a execução de um jogo ou de qualquer outro software. Então, significa uma última coisa. Digamos que tenha sido a placa de rede que fez a interrupção. Terminada a interrupção, nós temos que voltar ao jogo e, mais precisamente, voltar exatamente no ponto em que nós tínhamos parado. Agora nós precisamos então de um mecanismo que nos permita fazer a CPU desviar para um tratador de interrupção e lembrar onde ela estava para poder voltar depois. Essa ideia de que a CPU recorde em que ponto ela estava para poder voltar, nós já resolvemos. Na aula anterior, nós conversamos a respeito da pilha de execução. Pois bem, a pilha de execução vai estar ativa aqui mais uma vez. O diagrama se torna um pouquinho mais complicado, mas vamos colocar aqui a pilha. E o funcionamento completo da interrupção, então, seria assim. Era uma vez uma CPU que estava executando um jogo numa posição, vamos supor, 1, 2, 3. Surge um sinal de interrupção do periférico número 2. A CPU é interrompida. Ela registra esse número 1, 2, 3 na pilha. Verifica o número do periférico, no caso 2.
desvia por meio do vetor de interrupção para o tratador de interrupção respectivo do periférico número 2, executa esse código, resolve o que tem que resolver junto com a placa de rede. Uma vez que a CPU tenha terminado isso, ela pode voltar. Então é como se fosse um retorno de subrotina, neste caso aqui um retorno de interrupção. A CPU obtém na pilha o endereço que está no topo, a pilha abaixa uma posição, esse número é colocado no registrador IP e a CPU volta a fazer a execução do jogo. Um aviso aqui, na continuação do vídeo nós vamos ver um conceito que é de extrema importância em sistemas operacionais. Então, caso até esse instante você não tenha feito nenhuma pausa no vídeo para fazer anotações e para fazer outras leituras, eu recomendo fortemente que faça isso agora. Não seria bom nós prosseguirmos para a fase seguinte, para a próxima parte do vídeo. Eu repito que vai ser um conceito muito importante. Se ainda restarem para você dúvidas, ou se eventualmente você tiver dúvidas a respeito das quais você nem está ciente, então pare, faça anotações, reveja um pouco as anotações, tome um café se for o caso, dê uma olhada no questionário da disciplina, uma pausa de 5 minutos e em seguida prossiga. Mais uma vez o nosso diagrama aqui. De um lado os periféricos, mouse, placa de rede. Só a placa de rede já está bom porque nós vamos conversar. Toda a parte de circuitagem aqui no meio, né, de barramentos, etc, etc, até chegar na CPU. Fazer bem resumido. Depois, o vetor de interrupção. E as rotinas de tratamento de periféricos, né? Os tratadores de interrupção ou device drivers. Vamos considerar assim. Vamos considerar que quando uma interrupção acontece, o device driver vai ser acionado, né? E nesse nosso exemplo aqui, vamos supor algo assim, uma função. Então, o sinal de interrupção vai ativar a CPU. O problema é que, nesse instante, a CPU pode estar executando alguma outra coisa. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Pronto, tem esse software aqui, que é um jogo, está em execução. E chega esse sinal de interrupção. Ativa a CPU pausa a execução do jogo e via vetor de interrupção aciona o device driver. Esse device driver, ou o tratador de interrupção, enfim, vai ter a responsabilidade de conversar com o periférico e fazer transferência de informação. Você deve lembrar de aulas anteriores que para conversar com o periférico nós dispomos de diferentes formas. Existe entrada e saída mapeada em memória, existe as portas de entrada e saída. E em relação às portas de entrada e saída, você deve lembrar que apenas o sistema operacional tem o direito de usar essas instruções. Então, nesse diagrama aqui está faltando uma coisa, que é uma divisão. E afinal de contas, esse device driver aqui pertence ao sistema operacional. Pronto. Então, aqui dentro do sistema operacional, nós temos acesso aos periféricos, nós temos direito de usar as instruções de entrada e saída.
lembrando para vocês as instruções assembly in e out. Além disso, nós sabemos que o sistema operacional é o gerente da máquina. Isso significa que ele tem acesso completo à memória, acesso completo a todos os registradores. Um programa normal, como o jogo que nós estamos considerando, está fechado dentro de um espaço base limite e não tem o direito de usar as instruções especiais de entrada e saída. E o sistema operacional não tem essa restrição. Então, essa linha azul tracejada que eu acabei de fazer faz uma distinção entre duas coisas que acontecem dentro do computador. Não é? De um lado, você tem software, o sistema operacional, que tem direito de acesso a mais recursos da máquina, e de outro lado, você tem os softwares aí de todo dia, como um jogo, um editor de textos qualquer, um navegador internet, todos os demais aplicativos que você tem aí na sua máquina e que quando precisam de alguma coisa tem que solicitar ao sistema operacional para que essa coisa aconteça, em particular entrada e saída. E essa barreira azul aqui, essa barreira azul, atenção agora, essa barreira azul é implementada pela CPU. A CPU, a partir desse momento, passa a ter dois modos de funcionamento. Nós dizemos que a CPU tem um modo de funcionamento chamado de privilegiado. Vamos marcar aqui. E tem um outro modo de funcionamento, normalmente conhecido como modo usuário. Tem algumas nuances aqui, além de privilegiado, vocês podem ouvir falar também a respeito de protegido. Mas o que importa para nós, além desses sinônimos aí, é essa linha azul e essa distinção muito clara entre software de usuário, CPU rodando em modo usuário, e software que pode ser executado em modo privilegiado. O mecanismo de interrupção realiza o chaveamento entre esses dois modos de CPU. A partir do momento em que acontece uma interrupção gerada por um periférico, em que a CPU é notificada dessa interrupção e a CPU segue o endereço do vetor de interrupção, no momento em que a CPU faz isso, ela também faz uma transição de modo usuário para modo privilegiado. Isso pode ser representado dentro da CPU por um único bit, mas esse bit é muito importante. Você poderia imaginar que dentro do modo privilegiado esse bit está aceso, como se eu tivesse uma lâmpada. E essa lâmpada está acesa aqui, o nosso bit está ligado. Se eu tiver em modo privilegiado, então a CPU pode executar as instruções in e out, a CPU pode enxergar toda a memória, não existe restrição nenhuma. No momento em que termina a execução do device driver e a CPU retorna para o que ela estava fazendo anteriormente, aquele bit ao qual nós nos referíamos vai apagar. A CPU volta, isso aqui está apagado, a CPU volta para o modo usuário. Dentro do modo usuário, a CPU não pode executar as instruções in e out. Se um programa tentar executar in e out, esse programa vai ser encerrado. E os programas estão presos dentro dos espaços base limite que nós já estudamos. Então, repetindo, modo usuário e modo privilegiado são dois modos de funcionamento da CPU. A transição entre esses modos acontece, por exemplo, no mecanismo de interrupção. No modo privilegiado, a CPU tem acesso a todas as instruções e a toda a memória, enquanto no modo usuário estão ativos todos os mecanismos de segurança que nós já estudamos anteriormente. Nós podemos
entender essa ideia do modo usuário, do modo privilegiado, também de uma outra forma. Nós podemos esquematizar isso numa visão que é bem clássica de sistemas operacionais, que é uma visão em camadas. Na camada inferior da máquina nós temos o hardware. Em cima do hardware nós temos o sistema operacional. E em cima do sistema operacional nós temos aplicativos. Vou imaginar aqui um editor. E eu vou imaginar junto com vocês aqui que nós temos um malware na máquina, tá bom? Um programa mal intencionado. Pode ser até um programa que você escreva em linguagem C com instruções assembly embutidas. Eu diria que esse é um teste interessante de realizar. Vou explicar. Suponha que o editor de textos queira fazer uma gravação no disco rígido. Esse editor de textos está preso dentro do espaço base limite e não tem direito de usar as instruções de entrada e saída. Então, o que esse editor de textos tem que fazer é um pedido para o sistema operacional, na verdade, uma chamada de função, como fwrite, não é outra coisa a não ser um pedido para o sistema operacional. E aí sim, o sistema operacional vai usar as instruções de entrada e saída, porque ele tem a possibilidade de fazer isso, para conversar com o hardware. Vamos lembrar aqui que existe uma barreira implementada pela CPU e que acima dessa barreira nós temos a máquina trabalhando em modo usuário e abaixo dessa barreira nós temos o modo privilegiado. Em modo privilegiado, o sistema operacional pode executar as instruções em out sem problema nenhum. Suponha agora que esse malware ou um programa de testes que você pode escrever em C no seu computador, suponha que nesse programa de teste nós tentemos usar as instruções em out. É possível, você poderia escrever o programa diretamente em assembly ou você pode escrever um programa em C e colocar instruções assembly dentro dele. Tem tutoriais para isso na internet. Pois bem, se esse programa tentar acessar o hardware diretamente, ele não vai conseguir, porque esse programa roda em modo usuário. Então é necessário que um programa faça um pedido para o sistema operacional, tem que fazer um chaveamento de modo usuário para modo privilegiado, e aí sim o sistema operacional vai poder executar as instruções e fazer entrada e saída. Um programa comum não tem esse acesso. Então, essa é uma visão em camadas, hardware, sistema operacional e aplicativos, que é muito comum. Existe uma outra nomenclatura que se aplica nessa situação, é importante que você conheça essa nomenclatura. Eu vou anotá-la aqui. A gente costuma dizer que esse espaço aqui do sistema operacional é chamado de espaço de kernel. E que esse espaço aqui, onde rodam os aplicativos em modo usuário, seria o espaço de usuário ou uma outra expressão comum. Infelizmente em inglês nós não temos uma tradução comum em português, que é userland, terra de usuário. Essas denominações é necessário que você conheça para poder ler outros materiais e entender do que eles estão falando. Esse último diagrama que nós acabamos de ver vai nos causar um problema, mas, enfim, já que em sistemas operacionais a nossa vida resolveu o problema desde o primeiro dia de aula, vamos atacar mais esse aí. Vamos fazer o diagrama novamente. Então, funciona assim. Aqui no nível inferior nós temos o hardware.
Acima disso, sistema operacional. Aqui nós temos aquela transição entre o modo privilegiado e o modo usuário. Vale a pena lembrar que existem outras expressões para isso. A gente também pode falar em espaço de kernel. E lá em cima a gente pode falar em userland. Eu sinto muito por todas essas denominações, mas elas existem e a gente tem que tratá-las. Próxima camada, então revendo, camada inferior de hardware, próxima camada sistema operacional e aqui em cima nós temos os aplicativos. Vamos imaginar um editor de textos. Nós já sabemos que o editor precisa pedir para o sistema operacional acessar o hardware. E isso vale para qualquer coisa. Se você for ler o teclado, você precisa do sistema operacional. Se você for acessar o vídeo, você precisa do sistema operacional, etc, etc. Repare como esse controle é importante. Repare como é necessário que os aplicativos peçam para o sistema e não conversem direto com o hardware. Imagine que eu pudesse ter um outro aplicativo qualquer aqui e que pudesse acessar o teclado diretamente. Bom, eu poderia talvez ouvir a conversa do editor com o hardware. Se ao invés do editor fosse um navegador internet, eu estivesse digitando uma senha de cartão de crédito no teclado, não ia ser bom eu ter um outro programa aqui ouvindo essa conversa com o teclado, não é? Então, toda conexão com o periférico passa pelo sistema operacional, ela não pode ser feita diretamente. Ótimo, nós já entendemos isso aí. Mas, voilá o problema que eu disse que ia acontecer. Como é a execução desse editor de textos aqui? Em primeiro lugar, o editor não tem o direito de fazer entrada e saída. Em segundo lugar, esse editor está preso em uma região de memória através de um mecanismo que nós já vimos dos registradores base e limite. O que esse mecanismo do base e limite impede esse programa de fazer? Vamos colocar os nomes aqui. Base e limite. Pois bem, nós já sabemos que se esse editor tentar acessar qualquer coisa fora do espaço base e limite, ele vai ser impedido. Isso significa também que se esse editor de textos tentar fazer uma chamada de função fora desse espaço base e limite, ele não vai conseguir. Se ele tentar usar uma instrução jump que salte para fora do espaço base e limite, ele também não vai conseguir. Evidente, é uma questão de segurança. Mas aí nós ficamos com um dilema. Nós prendemos o aplicativo por segurança dentro de uma jaula e esse aplicativo precisa chamar o sistema operacional que está aqui do lado de fora, mas ele não pode fazer isso. Esse é o problema que nós vamos resolver agora. Vamos continuar o diagrama para cá. Aqui continua sendo o sistema operacional e aqui continua sendo o hardware. E aqui nós temos um aplicativo. Então, uma chamada comum através de um call não dá certo. Uma chamada através de um jump também não dá certo. Nós precisamos de alguma forma chamar o sistema operacional e repare que sempre que a gente atravessa essa linha azul,
a gente passa de modo usuário para modo privilegiado, a gente passa de userland para espaço kernel, ou seja, a CPU chaveia modo de funcionamento. O que a gente poderia fazer para provocar esse chaveamento e para fazer uma chamada do sistema operacional? Os periféricos já conseguiram resolver isso. Quando a gente dá um clique de mouse, imediatamente a CPU para o que está fazendo no aplicativo, salta para o sistema operacional e chaveia modo de funcionamento. Bom, na verdade o que a gente vai ter então é uma nova instrução, uma instrução especial aí de chamada. A gente vai aproveitar aquilo que nós já temos, que é o vetor de interrupção e esse mecanismo de interrupção. Então, além da instrução assembly call, além da instrução assembly jump, a gente vai ter uma outra instrução que é int, de interrupção. Então, a partir de agora, o mouse pode gerar uma interrupção eletronicamente, chamar a CPU. A placa de rede pode gerar uma interrupção eletronicamente, né, um sinal que vai direto para a CPU e causa uma chamada USO. Pois bem, agora o aplicativo também vai poder fazer isso. A instrução é int e ela tem como parâmetro o número da interrupção que nós queremos disparar. Tipicamente, esse número é representado em hexadecimal. Por exemplo, int 21H. A interrupção 21H, isso aqui em decimal vai dar 33, era a interrupção utilizada pelo sistema DOS para atender aplicativos. Então, quando um aplicativo precisava chamar o sistema, ele executava essa instrução, int21. O efeito da instrução é uma chamada através do vetor de interrupção que vai direto para o sistema. Outros exemplos, interrupção 2E. Essa aqui era usada para algumas versões do Windows. Linux, se eu não estou enganado, a interrupção 80H. E lá na Apple, no OS X, vai ser outra interrupção diferente. Cada sistema operacional optou por localizar a entrada do sistema operacional numa interrupção distinta. Não existe padronização para isso. E isso aqui é mais uma resposta para a pergunta da primeira aula do curso, vocês devem recordar, a respeito de incompatibilidade entre programas e sistemas diferentes. Isso aqui é mais um aspecto, não é a resposta completa, mas perceba que se a gente fizer um programa e compilar para Linux, ele vai procurar a porta do sistema operacional em um determinado lugar. Se você pegar esse programa do Linux e for rodar no Windows, evidentemente, isso aqui não vai dar certo. Quando termina a chamada de interrupção, o sistema operacional faz um retorno através da pilha. Isso aqui é muito similar a uma chamada de subrotina, com a diferença de que a chamada de subrotina usando a instrução call só funciona dentro do espaço base limite, enquanto a chamada do sistema operacional pela instrução int não está presa essa barreira e, além disso, a gente faz o chaveamento de modo usuário para modo privilegiado. Nós estamos quase terminando o assunto desse vídeo. Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui. Vamos fazer de novo o diagrama assim. Desse lado aqui eu tenho um aplicativo. Do lado de cá, sistema operacional. Vamos manter a mesma representação, uma linha azul. Então, de um lado, modo usuário ou userland, e do outro lado, o modo privilegiado de operação da CPU.
Lembrem que essas expressões, modo usuário e modo privilegiado, se referem à CPU, se referem ao funcionamento da CPU. A CPU trabalha em modo usuário, a CPU trabalha em modo privilegiado. Agora algumas nuances aqui. Primeiro detalhe, a gente pode ter mais de um modo privilegiado, pode ter uma escada com níveis de acesso. Né? Para mais informações a respeito disso, é uma informação opcional, digamos assim, a gente não vai entrar muito no mérito, mas vocês podem procurar a bibliografia a respeito. Outra coisa, o aplicativo chama o sistema operacional e, conforme a gente acabou de aprender, existe aqui uma porta de entrada que seria o mecanismo de interrupção. Pois bem, além da interrupção, ou da instrução de interrupção, existem outras instruções com esse propósito. A história dessas instruções utilizadas para passar essa barreira é uma história um pouquinho confusa, porque ela passa por questões de compatibilidade de CPU, de uma versão antiga de CPU para uma versão nova, de uma versão antiga de sistema operacional para uma versão nova. Aqui nós estamos falando só de interrupção, mas existe uma ideia genérica de trap. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar mais informações aí a respeito. Para nós, basta a ideia de que existe uma instrução, pode ser instrução de interrupção, que permite o aplicativo chamar um periférico. Pronto. Mais um detalhe agora. Cada sistema operacional funciona de uma maneira diferente. Vamos criar aqui uma ilustração, é hipotética, mas vai servir. Suponha que o aplicativo quer abrir uma janela na tela. Aí, em um determinado sistema operacional, talvez eu tenha uma chamada de função semelhante a OpenWindow ou OpenWin. E talvez essa chamada de função tenha como parâmetros x, y e o título da janela. Mas eu posso ter um outro sistema operacional em que a chamada de função para abrir uma janela seja diferente. Vamos imaginar aí, vou mudar até o nome, agora é Window Open. O primeiro parâmetro vai ser o título da janela. O segundo parâmetro vai ser a cor. E depois a gente fala das coordenadas. Então, mais uma vez, fica evidente que de um sistema operacional para outro, a gente não tem compatibilidade de aplicativo. O formato de executável pode ser diferente. A porta de entrada, a interrupção utilizada, pode ser diferente. E as funções internas do sistema operacional podem ser diferentes também. Então, tem uma série de motivos para que um aplicativo de um sistema operacional não funcione em outro. Essa porta de entrada aqui recebe uma denominação que é importante conhecer. Entenda que por meio dessa porta de entrada nós podemos chamar várias funções. A gente usa a interrupção para entrar no sistema operacional, mas existem formas de passar parâmetros para o sistema operacional. Nós podemos utilizar até registradores da CPU para isso. Eu posso então ativar a interrupção e por meio dos registradores eu digo para o sistema operacional qual é a função que eu quero chamar e quais são os parâmetros que eu estou passando. É uma maneira de fazer. A outra maneira é simplesmente utilizando a pilha de execução que nós já conhecemos. Seja como for, para um aplicativo existe aqui um cardápio de funções disponíveis que ele pode escolher. Nós não vamos falar em cardápio de função, nós vamos utilizar a expressão API, que significa Application Programming Interface.
Por tudo isso que nós conversamos, você já entendeu que cada sistema operacional tem uma API diferente. O Linux tem uma API, o Windows tem outra API, o Android tem outra e assim por diante. E quando nós compilamos um programa, e nesse programa nós usamos uma chamada de função, algo comum como um printf, esse printf que nós escrevemos no programa vai ter que ser traduzido pelo compilador para código binário, mas além disso a tradução tem que incluir uma tradução para a API do sistema operacional. Porque o printf no Windows não vai funcionar exatamente da mesma maneira como o printf do Linux. Então tudo isso fica escondido por bibliotecas e pelo processo de compilação. Até aí está ok, mas isso também gera um certo transtorno, porque muitas vezes a gente precisa adaptar código de um sistema operacional para outro. O caso das janelas que eu acabei de mostrar aqui, embora seja um exemplo, como eu disse, hipotético, não é bem de verdade isso aqui que eu escrevi, mas de um sistema para outro, realmente você vai ter funções diferentes e parâmetros diferentes. Por acaso, a questão de janelas é meio traumática. Quando a gente passa de um SO para o outro, isso aqui muda bastante mesmo. Mas uma coisa que incomodaria mais do que sistema de janelas seria as funções mais básicas de um sistema operacional. Imagine que você está fazendo um aplicativo para o Windows que usa teclado, arquivo e rede, e só isso. E veja, esse aplicativo eu quero executar tanto no Windows, quanto no Linux, quanto no Solaris, quanto no sistema da Apple, etc, etc. Nós temos que modificar o código-fonte para poder rodar em cada sistema, torna-se um problema. Então, eu precisaria de uma versão do aplicativo para rodar no Windows, precisaria de uma versão do aplicativo para rodar no Linux, outra versão dele para rodar no Solaris, etc, etc. Isso vira uma verdadeira torre de Babel. Imagine encontrar um defeito em uma dessas versões, fazer a correção do defeito e depois ter que disseminar essa correção para todas as versões, para sistemas operacionais diferentes. Realmente isso aqui seria chato, para dizer o mínimo. Pensando nisso, foi inventada uma solução para harmonizar essas APIs. Vamos mostrar isso agora. Então eu tenho um sistema operacional como o Windows e ele vai ter um conjunto de funções para fazer coisas como escrever na tela, acessar a rede, etc, etc. Nós vamos ter um outro sistema que é o Linux, que vai ter um outro conjunto de funções que não é exatamente compatível. Os parâmetros são diferentes, o nome das funções são diferentes. Eventualmente, o que uma função faz no outro sistema, isso é mapeado para duas funções distintas. E assim por diante, outros sistemas que nós tenhamos por aí. Para a pessoa que está escrevendo código, vai ser muito chato ter que escrever códigos diferentes para cada sistema desse tipo aqui, né? A solução que foi inventada consistiu em criar um conjunto de funções que é comum para qualquer sistema operacional. Nós vamos ter aqui uma lista de funções padronizada. Essa mesma lista de funções padronizada vai ser encontrada no Linux. Essa mesma lista de funções vai ser encontrada em outros sistemas. Se um programador escrever um código, então está aqui, teste.c. Se um programador escrever código e nesse código ele chamar apenas funções dessa lista padronizada, ele vai ter certeza que esse código pode ser compilado no Windows e rodar. Esse mesmo código pode ser compilado no Linux e rodar também, etc, etc.
Se você quiser ter código compatível, o que você não pode fazer é chamar uma das funções específicas de um determinado sistema, porque senão você vai precisar fazer uma versão do teu aplicativo para um sistema e outra versão para outro, né? Essa lista de funções padronizadas a que eu me referi é conhecida como... Agora, eu não tenho certeza da pronúncia, se é POSIX ou POSIX, mas então é uma API, ela já tem algumas décadas de idade e que garante um conjunto, eu diria um conjunto mínimo, mas que tem bastante coisa, na verdade, e que permite você fazer software para mais de uma plataforma. Um último comentário aqui. Mais uma vez, a linha que divide userland espaço de kernel. Propositalmente eu vou usar essas denominações diferentes agora. Nós temos que nos habituar com elas. Userland espaço de kernel. Então, desse lado aqui nós temos o sistema operacional e do lado de cá nós temos aplicativos. Nós já sabemos que o aplicativo tem uma porta de entrada aqui, uma tal de API, e que essa API é acionada seja através de uma instrução de interrupção, seja através de alguma outra instrução parecida, e que isso causa o chaveamento de modo usuário para modo privilegiado. E recorde todo o mecanismo de interrupção do início desse vídeo, você tem que ter isso na ponta do dedo. O mecanismo de interrupção também ocasiona esse chaveamento, mas daí para acionar um device driver. Então, essa aqui é a porta de entrada para um aplicativo fazer um pedido. O usuário também precisa aí de uma porta de entrada para conversar com o sistema operacional. E essa porta de entrada vai ser um programa. Existe mais de uma versão. Existe uma coisa que nós chamamos de shell. É um programa que interage com o usuário para fazer coisas como deletar um arquivo, renomear um arquivo ou disparar um outro programa. Shell, na verdade, é um programa comum que usa a mesma API de qualquer outro aplicativo. A gente também tem ambientes gráficos, né? Ambientes de desktop. Então, aquela tela que você vê no seu computador, uma tela de Linux ou uma tela de Windows, com ícones para você clicar. Não, isso aqui não é outra coisa a não ser um aplicativo que permite ao usuário conversar com o sistema operacional. E já que é um aplicativo, isso aqui pode ser inclusive trocado. Você pode substituir o ambiente desktop do Windows, você pode substituir o ambiente desktop do Linux. E no Android também vai ser a mesma coisa, também um ambiente gráfico, as pessoas costumam chamar isso de launcher. Muda o nome, mas a ideia é a mesma. É um aplicativo comum que roda em userland, que fornece ao usuário a habilidade de pedir coisas para o sistema operacional. Coisas como, então, novamente, renomear um arquivo, copiar um arquivo de um lugar para outro, ou pedir para o sistema operacional que dispare um editor de textos. Pronto. Isso encerra essa conversa desse vídeo aqui. Esse vídeo tem bastante material para rever. Eu aconselho fazer uma revisão com calma e com cuidado desse material todo e de todas as aulas anteriores.